Coitadinhas, eu sou o Bom para a Mim e este vídeo é um novo conteúdo para o canal chamado Doenças e Controvérsias. Hoje nós vamos falar sobre o assunto dislexia / distúrbio da fala. E vocês estão a perguntar, como assim? Nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou explicar tudo neste pequeno vídeo. Eu estou-vos a falar sobre este assunto porque a percentagem de votação no Instagram foi 70%, dislexia / distúrbio da fala. Mas no próximo vídeo eu vou voltar a pôr o tema hirsutismo na votação. Vamos começar agora o vídeo, vamos aqui conversar, eu vou explicar o que é distúrbio da fala e qual é a diferença entre distúrbio da fala e dislexia, porque são duas coisas diferentes, mas ambas interligadas. Vocês estão a perguntar o que significa distúrbio da fala, tipo sintomas, que tipo de doença é essa, o que afeta, o que não afeta. Distúrbio da fala é um impedimento ou dificuldade de comunicação através das palavras. Eu vou se perguntar, como assim através das palavras e da comunicação através das palavras? Ok, cientificamente é discurso articular. Sabem o que é um discurso articular? É o que nós fazemos quando estamos a falar. Estamos a articular sons nasais, por exemplo. A fala pode ser subdividida em 2 estágios. Isso é muito importante para a compreensão do que é um distúrbio da fala. A concepção, a formulação. Já estamos a saber o que é formulação. Formulação daquilo que estamos a comunicar com o outro, que é a concepção. E, por fim, a produção articular e fonação. Vocês estão a perguntar, que nomes tão esquisitos. Vocês vão estar a pensar, eu ouvi qualquer coisa do género, aula de português, tipo como processos fonológicos e qualquer coisa, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, tudo de uma língua e de comunicação, tudo tem a ver. Produção é a produção articular, como eu estava a dizer, das palavras, e da formação das próprias palavras / frases. Então eu agora vou-vos pôr aí uma tabela, que ainda não fiz, mas vou ter de fazer uma tabela dos distúrbios, estão interligados no distúrbio da fala e podem ser motivo pelo qual temos primeiramente afasia e disfasia. Dentro desse pacotezinho nós temos a afasia expressiva, a afasia de Waking, a afasia com epilepsia e a afasia nominal. A segunda fase desta barra temos a disfunção simbólica. Dislexia, lá está, a dislexia está na disfunção simbólica e não na dislexia existe a alexia. Vocês estão assim, como assim? Existe dislexia, mas também existe alexia. Temos a agnosia, prosopagnosia e a esterognosia. E, por fim, o síndrome de Gerstmann. Chegamos ao fim da tabela com o nome Outros Distúrbios da Fala, disartria, esquizofasia e aprosodia. E agora eu vou-vos falar do meu caso em específico, porque eu vou aprofundar no meu caso. Porque como eu passei e como vivi isto, é mais fácil para mim explicar do que estar a explicar outros fatores de que eu não vivi, que não conheci, por isso. O meu caso é a disartria e a afasia de Broca. Nós temos aqui a disartria e nos outros distúrbios da fala, que não são muito comum, é a afasia de Broca. Vocês estão a perguntar o que é disartria. Eu vou aprofundar o que é disartria. É uma perturbação neurológica caracterizada pela dificuldade em articular as palavras de maneira correta. Okay? Destaca-se entre as principais causas: acidentes vasculares cerebrais, os traumatismos crânioencefálicos, doenças de Parkinson, de Huntington, miastenia gravis. Vocês estão a perguntar o que é afasia de Broca. O que é? É um transtorno neurológico pela dificuldade em se expressar. É apenas presente na apraxia da fala, que significa sinais e sintomas. As causas. Esta afasia ocorre por lesão na área de Broca, localizada no giro opercular da região
frontal, ok? Com predominância esquerda. É por isso que dizem que os disléxicos pensam pela direção do cérebro, que é a esquerda, a direção esquerda. Não está completamente errada, mas não está completamente correta, porque eu não sou considerada dislexia, eu sou considerada com distúrbio da fala. Lá está, os portugueses têm a mania de juntar dislexia e distúrbios da fala no mesmo pacote. Ministério da Educação on fire. Mas pronto, continuando. Sendo geralmente causada por acidentes vascular cerebral, como os AVCs. A afasia expressiva pode também ser causada por traumatismo craniano, tumor cerebral e hemorragias. E os sinais e os sintomas são a entomação vocal prejudicada, a fala lenta, a consciência dos seus próprios erros, quando a forma comunica, e dificuldade em encontrar as palavras que deseja. E isto está-me a acontecer a toda hora, toda a vez que eu comunico. Dá para compreender que dislexia é um campo diferente do distúrbio da fala, completamente. Podem estar interligadas no mesmo conjunto, mas não são a mesma coisa. Sou considerado pelo Estado uma pessoa com dislexia. Agora, eu vou falar um bocado assim, resumidamente, da minha história. Tudo começou no dia 16 de janeiro de 2001. Onde o meu parto foi provocado por uma linda médica que ia de férias. Foi aí que tudo começou. Porque eu não estava preparada para nascer e ela cometeu alguns erros e houve consequências, né? Como há sempre consequências. Então ela provocou o parto e a questão é que eu não estava preparada e eu tinha o cordão umbilical preso aqui na minha garganta e eu não conseguia nascer. Demorado, e a senhora teve uma bela ideia de meter ferros na minha cabeça e puxar-me com um fucking pegas de metal na minha cabeça. Eu nasci quase com um pH zero, tive falta de oxigênio e é quase a mesma coisa do que um AVC, literalmente. Mais os ferros, um traumatismo assim pequenino, e tudo junto deu em que asneira. Toda a gente culpou o parto e não a médica. Toda a gente disse que acontece e que não sei o quê, que a culpa não é minha, e os hospitais privados e toda a gente pensava que estava tudo bem, eu estava ali. Mas depois, quando eu fui crescendo e quando comecei a ganhar forma em si, as pessoas perceberam que havia algo que estava errado. Além de ter nascido com a minha língua colada ao céu da boca, eu não conseguia pronunciar tipo nenhum som nasal ou fonológico ou whatever. O médico chegou ali, já está. Passou um ano, passou 2, passou 3, eu ainda não tinha pronunciado uma palavra. Atenção, eu não culpo 100% o meu parto, mas culpo 60% para aí, o resto eu culpo a minha formação no meu estado de crescimento infantil. Então, eu tinha papás, só que as minhas papás não sabiam falar português. Então, os papás falavam assim por gestos. E aí, era assim que eu comecei a aprender a comunicar com as outras pessoas por gestos. Eu fui muda até os meus 4 anos. E toda a gente dizia que eu era preguiçosa, eu ia ser saquetas, mas na verdade não. Tinha tudo uma lógica, tinha tudo uma razão e as pessoas não chegaram lá naquele tempo, naquela época. Mas pronto, tudo. Cheguei aos 4 anos, ainda não falava por gestos. E toda a gente ali, é muda, nunca vai falar. Até o momento em que me puseram numa terapia da fala para descobrir o que se passava comigo e também meteram-me psicólogas para perceber o que se passava com o meu desenvolvimento. Foi um longo processo de avaliação, mas nunca fizeram um exame ao meu cérebro. Não percebo porquê. Eu fui diagnosticada com fala lenta, com os mesmos sintomas, dificuldades em encontrar as palavras certas. Quem achava divertido, engraçado, animador, outros nem por isso.
fui crescendo, mas nunca consegui acompanhar as outras crianças. A minha infância foi um bocado darkness, solitária completamente. Mas já andava sempre com um sorriso na cara. Eu via comida e sorria. Eu gostava de comer e gostava do meu cão, literalmente. Era a minha vida. Se eu criei laços com a minha família, não. Derivada à profissão e ao distanciamento, crescendo e entrei primeiro ano. E a professora não sabia lidar comigo. Era tipo, esta criança não sabe pronunciar nada, não quer trabalhar, não está atenta, é um fiasco. No segundo ano, a mesma coisa. Ai, não percebo, não sei lidar com esta criança. Então decidiu que o melhor era eu ficar para trás. Voltei para o segundo. Yay! Bullying, welcome! Acho que foi aí que eu vivi, tipo, o pior ano de bullying. São sempre os primeiros anos de bullying. E ainda por cima eu era mais velha, porque não faz muito sentido. No segundo ano eu voltei a repetir e comecei lentamente a perceber que para acompanhar os outros eu tinha de fazer mais e mais e mais e mais. E ainda me aplicar 3 vezes mais, dedicar todo o meu tempo e dedicação ao estudo, treino, da fala, da escrita, de tudo. Comecei a interiorizar isso. E quando o tempo passou, os anos passaram, eu comecei a ganhar, assim, algumas técnicas para acompanhar. Lá está, eu comecei a ter adaptações. Eu agradeço ao Ministério da Educação. Gostava muito que fizessem uma parte à perturbação da língua e não só à dislexia. Thanks! Literalmente, eu vou explicar como é a forma de pensamento para uma pessoa com dislexia ou com perturbação linguística. Não é uma pessoa apta para tudo, sem nenhuma lesão nessa parte da comunicação. Então, um pensamento de uma pessoa normal é como se fosse uma linha reta até chegar ao fim do processo de pensamento. Uma pessoa com dislexia ou com distúrbio da fala, a pessoa começa muito bem, mas de repente tem ali um bug mental e começa, está aqui qualquer coisa errada. Põe. Estão a ver? É tipo um labirinto no cérebro até chegar a uma linha reta no final. Pessoas com distúrbios da fala, dislexia, whatever, precisam de tempo. Tempo é a melhor coisa que nós podemos ter à face da Terra. 4º ano, eu finalmente comecei a responder ao bullying. E foi finalmente que a minha autoestima parece que subiu ligeiramente. E eu comecei a ter boas notas. E que fui até a exame. E que passei com um excelente 99% a português. Porque na matemática nem falo. Passei de ano brutal, foi grande festa, eu 5º ano, volta a descambar, e 6º, again. Ai, data 6, não sei o que, isto não é dislexia, distribuição da fala, não sei se podemos dar adaptações e não sei o que, ganda reviravolta. Again. Então, outra vez exames psicológicos para comprovar, né? Comecei a voltar a ter adaptações e no 7º finalmente consigo voltar a ter notas excelentes e entrar no quadro de excelência. Mas eu chegava todos os dias a casa e amarrava nos livros até à noite. Eu gostava de fazer os meus esquemas e contra-esquemas para chegar às soluções mais rápidas e eficazes. Era tão bom poder ajudar os outros com esses esquemas, porque lá está, são diferentes dos esquemas normais. 7º, 8º, 9º, passo de ano com os exames nacionais e, Marta, eu criei um curso profissional chamado Multimédia. Porquê? Modulação 3D. Não estão a ver? Loucura. Os pais disseram, não, tu vais continuar nesta caca. 10º ano. Ixi, pá, no 10º ano acho que foi uma reviravolta total. Entrei no curso de artes visuais, roupei o meu cabelo atrás e eu estava completamente awesome. Era lido os outros diziam e do bullying em si. Eu comecei a gostar de mim própria, a amar-me todos os dias que olhava para o espelho. Eu entrei e o meu diretor de turma achava que eu batia em criança só porque eu tinha
cabelo rapado. Grande confusão, não tinha adaptações, a escola nem sequer deu ao luxo de ler o meu processo durante um ano na carga. Revoltei-me bastante. Mas aprendi também de criar novas técnicas para acompanhar os outros. E foi isso que eu fiz. No 11º ano, eu fiz uma nova técnica, que era, tenho médias elevadas, sem adaptações eu tenho médias de 16 em vez das disciplinas de 0 a 20. Só que eu tenho uma disciplina mesmo negra. Tinha média de 16, a minha nota de média de ano estava a ficar em 7. E eu, não vou fazer este exame este ano, eu vou trocar por filosofia. Eu arrisquei e fui fazer o exame de filosofia. Se deu cagada, deu cagada. Mas passei de ano. E a minha média não foi danificada. Este 12º ano, 12º ano foi ano da pandemia. Foi. Por um lado, deu-me sorte, por outro, deu-me azar. Perdi o meu bate de finalistas, perdi a experiência de estar na sala de aula, perdi isso, mas foi uma nova forma de ver e de estudar via online, nova forma de aprender a desenvolver projetos sozinho em casa. A minha média subiu para 18. Tive 18 no exame de desenho e não fui obrigada a fazer o exame de português, o que foi muito bom porque não me apetecia fazer o exame. Eu fui para a faculdade e eu sinto-me entusiasmada. Estou aberta para novos mundos, vou para um curso chamado Animação e Videojogos, que criar novas perspectivas, criar um novo método de videojogo nas pessoas e na ciência. Quero dedicação, toda a gente pode chegar onde quiser.